6 aulas, então é tempo suficiente para a gente fechar o conteúdo. E a partir de agora resolver exercício, né? Para vocês que vão fazer a prova da ESA, a melhor coisa é fazer exercício para fixar o conteúdo, praticar e tudo mais. Então, além da aula de hoje, eu tomei um susto porque o toque do meu celular é assim também. Eu pensei, será que é o meu? Então, além da aula de meio de circulação, eu coloquei mais 15, 16 questões aqui no slide, onde eu vou ler o enunciado, dar um momento para vocês resolverem, a gente viu qual é o gabarito e fazer uma revisão. Coloquei questões de todos os temas, tá? Então, semana passada nós começamos a falar sobre os meios de circulação. Pode passar para mim, por favor? A gente começou a falar dos meios de circulação, lembrando que no Brasil há uma grande predominância dos meios rodoviários. Tranquilo? Então, a gente trabalhou que o que acaba predominando no país é a malha rodoviária. A malha ferroviária já foi muito importante para o país, mas ela foi muito importante principalmente para escoar produtos agrícolas do interior do país até os principais portos. Só que chegou um momento em que o sistema rodoviário ele começa a ser mais vantajoso, mais lucrativo do que o sistema ferroviário. E em qual momento, em qual política brasileira a malha rodoviária ela começa a receber maiores incentivos? Alguém lembra? A malha rodoviária, que hoje é a que vai prevalecer no país. A malha rodoviária ela começa a receber grandes incentivos a partir de qual governo? JK. JK vai preferir a malha rodoviária porque a Petrobras precisava vender gasolina, vender petróleo e para atrair as indústrias automobilísticas, JK vai preferir então investir na malha rodoviária. Em segundo lugar, nós temos a malha ferroviária e em terceiro a malha hidroviária. Por mais que a malha hidroviária gaste menos, por mais que você gaste menos para transportar mercadorias pela malha fluviária, pelo trem, mesmo assim a malha rodoviária acaba sendo predominante no país para escoar mercadorias. Beleza? Botei aqui no final do século XIX. Isso aqui a gente viu, né? No século XIX, o trem era o transporte mais comum, como eu disse, por conta da produção agroexportadora, de produções agrícolas, beleza? Falei das bacias de drenagem, que eram aquelas ferrovias, pode passar por favor, aquelas ferrovias, isso, que batiam no interior de São Paulo e iam até o litoral, até o Porto de Santos. Como você tinha grandes malhas ferroviárias conectando o interior com o litoral, a gente chama isso de uma bacia de drenagem. Como se fosse uma bacia de drenagem onde você tem o rio principal e os seus afluentes. As águas dos afluentes alimentam o rio principal. No caso de uma bacia de drenagem ferroviária, o que vai alimentar o Porto de Santos são as ferrovias que partem do interior. Entendeu? Falei do Eduardo José de Moraes, que foi um engenheiro militar. A ideia dele era conectar as ferrovias com as hidrovias, criar uma integração maior dentro do território, beleza? Até metade do século XX, sul, sudeste e nordeste, você não tinha uma rodovia que saísse do Rio Grande do Norte em direção ao Rio Grande do Sul. Se você quisesse sair do Nordeste e ir em direção à região sul, você precisava fazer isso através da cabotagem. O que é a cabotagem, ô Bonitão? Você tem um navio que comia porto a cada porto. Isso aí. O navio ele vai parando de porto em porto. O cara sai do Rio Grande do Sul de barco e até chegar no Rio Grande do Norte, ele vai parando em vários portos diferentes. O sistema de cabotagem era muito utilizado para transportar a população pelo território brasileiro e ainda é muito utilizado, só que hoje para exportar mercadorias. Vocês, se quiserem, podem viajar através de cabotagem. Os transatlânticos costumam fazer isso, tá? Quer viajar do Brasil para a Europa? Contrata um transatlântico, ele vai parando em vários portos até chegar na Europa. Isso é a cabotagem. Só que existem a cabotagem marítima e a cabotagem fluvial. A cabotagem marítima é quando o navio vai parando de porto em porto que fica no litoral, no oceano. Cabotagem fluvial, fluvial com F vem de rio. Então você tem portos ao longo dos rios e os navios também param neles. Belezinha? Vai lá, Kéfera, por favor. E aí é o
plano de Eduardo José de Moraes, 1869, a prova da ESA pode cobrar, porque se trata de um militar. Como eu disse, a ideia era conectar as hidrovias com as ferrovias. E esses círculos, essas linhas escuras, essas linhas pretas são os rios, tá? Os principais rios que atravessam o Brasil. Perceba que entre dois rios você tem uma bolinha ali, um círculo. Aquilo ali é a conexão que ele vai criar. Pode dizer aqui a linha? Entre esses dois rios aqui, você cria uma conexão ferroviária, tá? O trem vai conectar as duas hidrovias. Essa era a ideia de Eduardo José de Moraes. Era essa a integração que ele queria ter criado. O plano foi para frente e em alguns momentos construíram algumas conexões, mas ainda hoje o território brasileiro carece dessas conexões. As malhas hidroviárias do Brasil ainda não são muito conectadas, beleza? Até porque nós preferimos transportar pela rodovia. Cabotagem, a linha azul é a cabotagem oceânica, a cabotagem marítima, e as linhas vermelhas são as cabotagens fluviais. As linhas vermelhas, você vai perceber que elas estão principalmente, obviamente, no interior do país, porque são os rios, os grandes rios. E durante a navegação por esses rios, você vai parando de porto em porto, você vai levando mercadoria de um lugar para o outro. E a linha azul você vai perceber que acaba predominando no litoral, no oceano, a cabotagem marítima. Falei isso aqui com vocês? Cheguei a comentar sobre o Washington Luiz? Foi aqui que eu parei? Foi, beleza. Olha só. Sempre que a gente fala de rodovia no Brasil, automaticamente vocês lembram de JK, correto? Falou em rodovia, tem que lembrar de JK, porque JK ampliou a malha rodoviária. Só que ele não foi o primeiro presidente a incentivar a malha rodoviária do país, e a prova da ESA pode explorar justamente isso. Sabendo que os alunos irão insistir em JK, a ESA vai lá e vai te perguntar quem foi o primeiro presidente do Brasil a construir uma rodovia pavimentada, uma rodovia asfaltada. E o primeiro presidente, Washington Luiz. Washington Luiz foi presidente do Brasil de 1926 a 1930. E ele vai construir, por exemplo, a rodovia que acabou dando o nome, e recebeu, na verdade, o nome dele, é o Washington Luiz. A Washington Luiz, que pega aqui o Rio de Janeiro, foi a primeira rodovia asfaltada do país. O lema do governo de Washington Luiz era governar é construir estradas. Vira e mexe, eu coloco uma questão sobre essa daqui para os alunos. Quem foi o presidente que teve como lema governar é construir estradas? Já no governo de Washington Luiz, vocês já tinham interesse em ampliar a malha rodoviária do país. Então, não está errado vocês lembrarem de JK, mas vocês precisam lembrar que quem iniciou essa corrida da malha rodoviária brasileira foi o Washington Luiz. Com a industrialização, houve um aumento das rodovias, principalmente na década de 1950. Com as cidades crescendo, com as indústrias aumentando, principalmente na região sudeste, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, as malhas rodoviárias também cresceram. E por que elas fizeram isso? As indústrias, elas tendem a se localizar perto de áreas que possuem um melhor fluxo, maior circulação. Então, como as rodovias, as fábricas podem se localizar ao redor delas, e na hora de escoar a produção, essa mercadoria é escoada pela rodovia. Então, com a industrialização, com o aumento do parque industrial no Brasil, as rodovias também irão aumentar. Coloquei que, principalmente na década de 50, porque na década de 50, quem foi o presidente que ampliou a malha rodoviária no Brasil? JK. JK entra no Brasil em qual ano? O governo de JK? 1956. E termina em que ano? Em 60. Isso aí, molecão. O Nordeste e o Sul se conectam ao Sudeste. Quando vocês passarem no caderno, e os passem, gravem bastante a BR-116 e a BR-101. A BR-116, em cada lugar, ela vai receber um nome diferente. Vocês conhecem a BR-116 aqui no Rio de Janeiro como rodovia Presidente Dutra. Aquela parte também que é Rio Bahia. Tem Rio Bahia. Entre São Paulo e Paraná, você tem a Regis do Tempo
BR-116 ela recebe um nome diferente. A BR-116 ela parte de Fortaleza a Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Vem cortando vários estados. Se você pegar a BR-116 aqui no Rio de Janeiro, pegar a Via Dutra e seguir direto, ou você vai para Fortaleza, ou você vai para o Rio Grande do Sul. Diretão. Ou você pode pegar a BR-101. A BR-101 também vai conectar o Nordeste à região sul do Brasil. A BR-101 você conhece ela aqui no Rio de Janeiro como a Rio Santos e também a Avenida Brasil. Tá? Quer perguntar? Não? Vai. Por favor, vai. Oh, é que já é um costume. A Amazônia foi conectada ao Centro-Oeste por meio da Belém, Brasília, Cuiabá, Santarém e Brasília Acre. Essa conexão da Amazônia com o restante do Brasil, ela ocorre principalmente a partir de um momento político do país. Alguém lembra? Governo militar, período militar, perfeito. Qual o nome que a gente dá para essas conexões que ocorrem durante o governo militar? Essas malhas rodoviárias que foram criadas para conectar a Amazônia ao Centro-Oeste? Programa de Integração Nacional. Caralho, PIN, Programa de Integração Nacional. Tu é bravo, moleque, é isso aí. Integração intermodal. O que é um transporte intermodal? Se você está ali no litoral, no Rio de Janeiro, está em Copacabana, andando de bicicleta, e de repente você sai da bicicleta para pegar o metrô, conectou dois transportes diferentes, nós chamamos isso de transporte intermodal. Saiu da rodovia para pegar o trem, conectou a rodovia à ferrovia, transporte intermodal. Conectou o barco com a rodovia, transporte intermodal. Transporte intermodal é a integração entre diferentes modos de transporte. Isso é muito importante, porque isso vai baratear o escoamento da produção. Ao invés de você ficar usando apenas a rodovia para transportar mercadorias, existem alguns lugares do interior do país que vale a pena você pegar o barco e transportar mercadoria via fluvial até o porto. Você vai gastar menos. Nos lugares onde você não tem uma grande malha fluvial, um grande rio, aí beleza, você vai usar a ferrovia, você vai usar a rodovia. Mas o ideal é você conectar os meios de transporte para diminuir o custo do escoamento. Esse é o principal objetivo da integração intermodal. Diminuir os custos com os transportes. Beleza? A rede de transportes no Brasil é distribuída de maneira desigual. Por que eu coloco isso aqui? Que a rede de transportes é distribuída de maneira desigual. O que eu quero dizer com isso? Alguém? O que é distribuído de maneira desigual? É porque no norte e no nordeste não tem muita conexão, muita ferrovia, né? Eles estão mais na parte rodoviária. Né? Isso, a questão é que você tem uma certa, como vocês falaram, perfeito. A questão é que você tem uma certa prioridade nos meios de transporte aqui no Sudeste, na região Centro-Sul. Quando você vai para a Amazônia e para o Nordeste, você não encontra a mesma quantidade de rodovias, de ferrovias. Então, os meios de circulação, as redes de transporte, elas são distribuídas de maneira desigual. Você tem mais na região Centro-Sul, só que quando você vai para o Norte e para o Nordeste, você apresenta em menor quantidade. Então, é distribuído de maneira desigual. E se a prova perguntar o porquê disso, você tem que lembrar sempre das questões econômicas. Você vai priorizar as áreas que têm maior desenvolvimento econômico. O Sudeste acaba tendo mais rodovias e ferrovias, porque o Sudeste você teve a produção de café, você precisava escoar o café do interior de São Paulo até o porto. Aqui no Sudeste você tem o maior parque industrial do país, você tem a maior concentração urbana. Então, por questões econômicas, você acaba priorizando algumas regiões do Brasil e deixando de lado as outras. A região norte depende ainda dos eixos fluviais de todas as regiões do Brasil. A região que ainda utiliza em grande quantidade o transporte fluvial, o rio, para escoar mercadorias ou a própria população, região norte. Quando fala da região norte, qual é a bacia hidrográfica que predomina lá? Bacia Amazônica. E lembra que eu falei que quando falar de bacia hidrográfica no Brasil, quais são as duas bacias que você tem em predomínio de rio em planície? Quais são os dois grandes rios de planície do Brasil? Paraguai e Amazonas, principalmente o rio Amazonas com os seus grandes afluentes. O rio Amazonas é um nome muito
você pode utilizar esse rio para transporte e aí eles fazem isso lá na região norte, ainda dependem muito do transporte fluvial. Em relação às rodovias, agora a gente vai começar a trabalhar um panorama geral da malha viária no Brasil, correto? Agora nós iremos trabalhar um por um, rodovia, ferrovia, os portos no Brasil, os eixos de exportação. A gente vai trabalhar um pouquinho disso, mas daqui a pouco dá uma prioridade para as questões. Em relação às principais rodovias do Brasil, as características rodoviárias do Brasil, coloquei. A rodovia é atualmente uma das maiores dificuldades logísticas do país, por ser um sistema de transporte caro. O que acontece? Por mais que você utilize a malha rodoviária para transportar mercadorias, você acabe priorizando isso, a malha rodoviária é a mais cara. Para você transportar mercadorias de caminhão pela rodovia, custa muito mais caro do que qualquer outro meio de transporte. Basta você imaginar o seguinte: se você traz uma mercadoria do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro, digamos que você vá para o Rio Grande do Norte a turismo. Quando chegar lá, eu sempre faço isso. Vai para o Nordeste, procura o preço de uma castanha do Pará. Compra uma castanha do Pará. Castanha do Pará no Nordeste é baratinho. Quando você chega aqui no Rio de Janeiro, vai numa Mundo Verde, por exemplo, comprar uma castanha do Pará é caro pra cacete. Por que quando está lá no Nordeste é barato e quando vem para o Sudeste é caro? Porque para transportar essa mercadoria do Nordeste até o Sudeste, todo o gasto com o transporte é embutido no valor da mercadoria. Você sai do Nordeste e valor baratinho, só que aí você vai colocando gasto com o combustível do caminhão, manutenção do caminhão, gasto com o caminhoneiro, pedágio, manutenção do próprio caminhão. E aí você vai colocando todos esses valores sobre o valor do produto. Quando ele chega aqui no Rio de Janeiro, ele acaba chegando muito caro. E isso eu estou dando um pequeno exemplo, a castanha do Pará. Agora, quando você fala, por exemplo, da soja, que é o principal produto agrícola do Brasil, e o Brasil tem grandes competidores mundiais, como por exemplo os Estados Unidos, que faz uma concorrência direta com a soja do Brasil. No caso da soja americana, os Estados Unidos eles escoam muita soja do interior dos Estados Unidos até o porto de trem. Aqui a gente gasta muito com a rodovia. Quando você vai competir com a soja dos Estados Unidos, a soja dos Estados Unidos custa mais barata do que a soja brasileira. E isso porque eles gastaram menos para transportar a mercadoria. Então, a questão da rodovia no Brasil, ela acaba prejudicando também a economia do nosso país, porque nós precisamos escoar esses produtos agrícolas e escoando mais caro, a gente diminui a nossa competitividade a nível mundial. Isso é um problema macro, não é um problema micro. É um grande problema econômico que o país vem atravessando. Beleza? Segundo a Agência Nacional de Águas, quanto ao consumo de combustível, para transportar uma tonelada de carga a uma distância de 1 km, consome 5 litros no modal rodoviário para você transportar 1 km de distância, né? Transportar uma tonelada de mercadoria a 1 km de distância relativamente curta, você vai gastar 5 litros de combustível no modal rodoviário, 10 litros no ferroviário e no rodoviário 95 litros de combustível para transportar a mesma mercadoria na mesma distância. E isso é só para vocês terem uma ideia do custo elevado para transportar mercadorias pela malha rodoviária. Não coloquei isso daí à toa, isso está no livro e a prova 10 pode explorar um pouquinho esse conteúdo, tá? Por favor. A Confederação Nacional do Transporte, CNT, apontou a BR-459, que liga Poços de Caldas, em Minas Gerais, a Lorena, São Paulo, como a pior estrada do país. Nós temos várias malhas rodoviárias no país, são utilizadas para escoar mercadorias e a própria população, mas acontece que boa parte dessas malhas rodoviárias, elas não são pavimentadas, não são asfaltadas. E isso acaba dificultando na hora de escoar uma mercadoria. Acaba transportando com um valor muito maior. Todo o gasto é colocado sobre o produto e você acaba aumentando esse custo.
De todas as malhas rodoviárias do Brasil, aqui a gente classifica como a pior por não ser totalmente pavimentada, por aumentar o custo de escoamento da mercadoria, a pior BR 459. Como isso aqui está no livro do edital, eles podem explorar. Sabendo que o livro do edital vai até 2012, ainda hoje a BR 459 é considerada pior. Ela consegue ser pior do que a Transamazônica, que é a BR 230. Beleza? Na década de 1990, muitas rodovias federais e estaduais passaram ao controle de empresas privadas. O que acontece? Na década de 90, para diminuir um pouco a crise econômica do país, que assolou principalmente na década de 80, o governo federal começou a privatizar algumas rodovias. Algumas rodovias passaram a ser administradas por empresas privadas. E para você controlar essas rodovias que são administradas por empresas privadas, essas empresas cobram os pedágios. Para manter a manutenção dessas rodovias que estão sendo administradas, você tem um pedágio. Tá baixo? Som. 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 Tá saindo não? Vai ser maneirinho. Não é melhor ficar assim não? É. Vocês só inventam. Vocês estão de brincadeira comigo, então não. Só vocês, cara. Eu vou te falar, cara. Repórter, né? Foi? Tá saindo agora? Beleza. Então, para administrar essas rodovias, você cobra o pedágio. Basta você pegar, por exemplo, a linha vermelha e comparar a linha vermelha com a Dutra. Na Dutra você tem pedágio. A qualidade da Dutra é muito maior do que a linha vermelha. Você passa na linha vermelha, toda esburacada. Mas para manter a qualidade dessas rodovias, as empresas privadas cobram pedágio. A BR-174, que vai conectar Manaus a Boa Vista, foi a primeira rodovia pavimentada a alcançar Manaus. De todas as rodovias que cortam a região norte, principalmente Manaus, a BR-174 foi a primeira rodovia pavimentada, asfaltada. Existem as rodovias radiais, longitudinais. Em relação às rodovias radiais, são as rodovias que partem de Brasília. Tem muito tempo que a prova da ESA não cobra sobre isso daqui. Existem várias rodovias, correto? Só que cada rodovia tem a sua própria numeração. Se a prova da ESA abordar alguma rodovia e o número dessa rodovia começar com 0, qualquer rodovia que comece com 0, de 0 a 100, são as rodovias radiais. As rodovias radiais, elas partem de Brasília, não interessa onde você está. Se você entrar em uma rodovia radial, o destino dela é Brasília. Quer ver um exemplo? Aqui no Rio de Janeiro nós temos a BR-040. A BR-040 você conhece ela como Washington Luiz. Se você pegar o Washington Luiz direto sem parar, você chega a Brasília, porque ela é uma rodovia radial. Beleza? Rodovias longitudinais. As rodovias longitudinais, elas possuem dimensão norte. Tá? Deixa eu só pegar aqui, ó, piloto. É porque não tem mapa na ESA, né? Mas rodovia longitudinal são rodovias com destino norte-sul ou sul-norte, beleza? Variam do número 101 ao 200. Nós temos alguns exemplos de rodovias longitudinais aqui, tá? Então a BR-101, que eu falei para vocês que aqui no Rio de Janeiro é chamada de Rio Santos. A BR-101, que é uma rodovia longitudinal, ela vai conectar Natal, no Rio Grande do Norte, até Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Não pode confundir com a BR-116. A BR-116 vai conectar de onde a onde? Isso aí, Fortaleza de Jaguarão, show de bola. Agora,
a BR-101 de Natal a Rio Grande. E a BR-116, como eu disse, Fortaleza Jaguarão, você na verdade falou, abrangendo a rodovia Presidente Dutra e a Regis Bittencourt. Como eu disse, em cada lugar essas rodovias recebem um nome diferente, é um nome local, tá? No caso da Dutra, você vai com esse nome até São Paulo. De São Paulo até Paraná, chamada de Regis Bittencourt. Quem tiver ou marcando alguma coisa, ou for copiar depois, não interessa. Puxa uma seta aqui em Regis Bittencourt e coloca de São Paulo a Paraná. Nós temos também as rodovias transversais. As transversais são as rodovias deitadas, que conectam oeste a leste ou vice-versa. A numeração dela vai de 201 a 300. Olhou para uma rodovia no mapa e ela está meio deitada, como por exemplo a Transamazônica, que vai conectar o Nordeste ao Norte, é uma rodovia transversal. Novamente, numeração de 201 a 300. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Transamazônica, vai conectar João Pessoa na Paraíba até Benjamin Constant no Acre. Boa parte da Transamazônica ainda não foi pavimentada. Boa parte dessa rodovia não foi asfaltada, que é um problema muito grande. Quando você vai pegar a Transamazônica, boa parte da Transamazônica pega o bioma amazônico. E lá na Amazônia chove bastante. Como parte dessa rodovia não é asfaltada e passa por essa região chuvosa, acontece que o ambiente acaba ficando encharcado, boa parte desse trecho não consegue ser atravessado pelos caminhões, algumas empresas não realizam transporte de mercadoria na Transamazônica durante o verão, porque sabe que lá no clima equatorial o verão é o período mais chuvoso. E nós temos também as rodovias diagonais. A rodovia diagonal ela vai de noroeste a sudeste ou do nordeste a sudoeste. Beleza? São rodovias diagonais. A numeração dela é de 301 a 400. Exemplo, BR-365 conecta Cuiabá a Porto Velho. Aí tem uma imagenzinha agora para vocês, só para ter ideia dessas rodovias radiais, longitudinais, que são as deitadas, ó. Longitudinais são as deitadas, as transversais, que são as deitadas, e as diagonais, sentido noroeste-sudeste ou nordeste-sudoeste. Quanto tempo de aula nós temos ainda? Vamos resolver alguns exercícios? Abre o outro slide para mim, por favor. Está chegando a prova, a gente tem tempo suficiente para fechar o conteúdo, então vamos aproveitar e resolver exercício, bateria de exercício, fazer revisão, focar e vamos embora. Vou ler o enunciado da questão e vou dar 30 segundos para vocês marcarem a alternativa, falarem qual é a alternativa, mas não fala, terminou de ler, de fazer, não fala não, porque senão pode atrapalhar outra pessoa. Quando eu perguntar, e aí, qual é a resposta, aí vocês dão a resposta. Olha só, questão. Segundo o Absaber, 2003, essa estrutura de paisagem de planaltos tropicais interiorizados, dotados de solos lateríticos, é certamente um dos quadros de vegetações mais arcaicos do país. O referido domínio morfoclimático elencado pelo autor é... E aí? 10 segundos, vai. E aí? Qual é a resposta? Eco. Tu, bonitão. Se. Alguém fez aí? Se. Fez? Fez não? Tá, beleza. Vai, por favor. Sua resposta.
Cerrado. Sabe por que é o cerrado e ninguém acertou? Segundo Absaber. Absaber é Aziz Absaber. Foi um geógrafo, definiu o relevo brasileiro. Segundo a classificação do relevo brasileiro, ele vai dizer o seguinte: essa estrutura de paisagens de planaltos tropicais interiorizados, se ele está falando planalto tropical, é porque está no interior do nosso território. Tropical, está entre os trópicos. Beleza? Sempre que falar tropical na sua prova é porque está entre os dois trópicos. Trópico de Câncer ao norte e Trópico de Capricórnio ao sul. O Brasil é um país de clima tropical porque 92% do território brasileiro está entre os dois trópicos. Beleza. Aí ele vem e fala assim, ó, dotados de solos lateríticos. Sempre que falar solo laterítico na tua prova, você vai lembrar do Centro-Oeste. Lembra que eu falei para vocês que existem algumas erosões que vocês precisam automaticamente ligar a região? Quando falar do Nordeste, qual é a erosão que ocorre na Caatinga? Não, beleza. Então esquece a palavra erosão. Qual o processo que vem ocorrendo lá no solo da Caatinga? Desertificação. Desertificação é na Caatinga. Na região sul é o quê? Fala. Se na Caatinga é desertificação, na região sul é o quê? Nos campos, na campanha gaúcha é o quê? Arenização. Vai anotando isso daí, hein? Desertificação na Caatinga, arenização na região sul. Vou até botar aqui, ó. Desertificação. Você tem que ligar a Caatinga da prova. E a prova tem tempo que não cobra solo, hein? Desertificação é um processo que ocorre na Caatinga. Lá na região sul você tem a arenização. Tá aqui, ó. Arenização. Você vai encontrar nos Pampas. Na campanha gaúcha, nos Pampas sulinos. E quando falar do Centro-Oeste, quando falar do Cerrado, o processo erosivo, Vossoroca, e em relação ao desgaste do solo, você lembra de laterização, tá? Tá aqui, ó. Laterização. Não pode confundir nunca mais isso daqui, hein? Lixiviação, perfeito. Então, ó, desertificação e arenização é basicamente a mesma coisa. Você tem o uso incorreto do solo, você vai desgastar aquele solo, dificilmente você vai conseguir plantar naquele solo novamente. Só que quando você fala da Caatinga, geralmente a gente usa o termo desertificação. Quando falar dos Pampas, é arenização. Por que arenização? O solo lá da região dos Pampas, ele é um solo com alta capacidade de infiltração. A água infiltra ali muito fácil. É como a areia da praia. Então esse nome arenização vem de quê? Areia. Quando falar arenização, você tem que lembrar que o solo é um solo arenoso, igual a areia da praia. Então vem ocorrendo o quê? A atividade da pecuária vem sendo amplamente utilizada lá. Pecuária extensiva é a atividade que é aquela área com relevo mais suave, as coxilhas. A pecuária vem sendo utilizada lá como atividade econômica. Só que qual é o problema? O gado ele vai andando naquele solo arenoso e aí o solo arenoso vai subindo. Quando você passa na região, o solo arenoso é como se fosse a areia da praia. Aí fica cheio de arenização, cheio de areia. Resultado, como é um solo com alta porosidade e essa areia é leve, dificilmente você consegue fixar alguma planta ali. Então a produtividade agrícola fica muito limitada. Muita areia, o vento para lá e para cá levando a areia de um ponto para o outro, dificilmente a planta vai se fixar ali.
Só que lá a gente não chama de desertificação, a gente chama de arenização. E laterização no cerrado, sempre que falar de laterização, você liga isso aqui, ó. Ferro e alumínio. Para corrigir isso aí, para corrigir, tem acento aqui, né? Corrigir essa acidez do solo pela concentração de ferro e alumínio, você vai adicionar calcário, beleza? E a adição de calcário no solo nós chamamos de calagem, perfeito? Então você tem sempre que ligar. A gente já trabalhou solos do Brasil. Quando falar do centro-oeste brasileiro, o solo do centro-oeste, geralmente as questões ligam logo ao solo salmourão. Só que o solo salmourão ele é um solo pobre, é um solo ácido. O solo salmourão ele é ácido porque ele passa pela laterização, acúmulo de ferro e alumínio. Alguma dúvida sobre isso daí? Quem errou conseguiu entender o porquê tá errado? Qualquer dúvida é só falar. Aula presencial é mais fácil para vocês tirarem a dúvida. A gente tem que se aproveitar disso. Quem está de casa tem que digitar, vai bola e tal. Vocês não, é papum aqui agora. Vai, outra por favor. No Brasil ocorre um tipo climático, agora olha só, com calma. No Brasil ocorre um tipo climático com aspectos bem definidos. Aí ele vai começar a falar das características aí. Você tem que olhar essas características e achar qual é o clima que bate com essas características. Então ele diz assim, ó, médias elevadas de temperatura de 25 a 28 graus. A temperatura desse clima é elevada. E pequena amplitude térmica anual. Ao longo do ano, a temperatura não vai variar muito. Baixa amplitude térmica anual. Gira em torno de 3 graus. A variação de temperatura ao longo do ano vai girar em torno de 3 graus, o que é muito pouco. Nesse tipo de clima, as chuvas são abundantes e bem distribuídas. Chove regularmente o ano inteiro nesse clima, pela convergência dos ventos alísios e pela dinâmica de uma massa de ar continental. Então, beleza. Massa de ar continental, você tem que lembrar que aqui no Brasil são duas, certo? São as massas que nascem no continente. Nós temos a MEC e a MTC. Então, são essas duas. Tem uma massa de ar que vai ajudar nessa dinâmica descrita aí, nessa umidade, por aí vai. Os aspectos acima mencionados caracterizam o tipo climático. Vai lá, 10 segundos, não fala qual é a resposta. Só lê, se precisar ler de novo, lê de novo. Rápido. E aí? Ah, todo mundo já? Então, não, mas só para tu mudar o slide. Resposta certa aí, equatorial. Quando a prova falar chuvas bem distribuídas, você tem que lembrar que é um clima que chove regularmente o ano inteiro. Você não tem um período de escassez. E quando falar de chuvas bem distribuídas no Brasil, vocês têm que lembrar automaticamente de dois climas. Dois climas onde as chuvas ocorrem regularmente. Um é o equatorial, vocês já marcaram. Qual é o outro? Subtropical, perfeito. O clima subtropical também chove o ano inteiro, não é? Tem chuva concentrada. Oi? O que anularia o clima subtropical aqui é quando ele fala da temperatura. Beleza? Lá na região sul, você até tem temperatura elevada, só que é durante o verão. O inverno é um frio rigoroso, o que acaba dando ao clima subtropical alta variação térmica ao longo do ano. Então, a questão falar que tem baixa amplitude térmica anual, pequena amplitude térmica anual, também descartaria o clima subtropical.
Beleza? Vai, com calma. Lê aí e faz. Tem quantos alunos assistindo aí online? Se algum deles responder, daí tu me fala. Eu vou ficar esperando ver se algum desses bonitos aí responder alguma coisa. Alguém? E aí, qual é a resposta? Todo mundo de C? C? Show de bola. Não, olha só. Eu entendi. Mas qual é a questão ali, ó? Assinale a alternativa incorreta. Você tem 5 alternativas aqui. Ele quer que você marque aquela que está errada, incorreta. Por que a B está errada? Porque ele está falando que o clima subtropical... Sabia que tu tinha errado por isso. É. Chuva convectiva é a famosa chuva de verão. Chuva convectiva de verão, ela ocorre nas áreas mais quentes do Brasil. O clima subtropical é o clima da região sul. É o clima da região mais fria. No clima subtropical, qual é a principal chuva que ocorre lá? Chuva frontal. Esse seria o certo. Falar que no clima subtropical o predomínio de chuva seria a chuva frontal. Lembrando que chuva frontal é quando você tem duas massas de ar, uma quente e uma fria. Quando você tem uma massa de ar frio e uma quente se chocando, batendo de frente, você vai provocar chuvas frontais. E lá na região sul, no clima subtropical, as chuvas são chuvas frontais porque quais são as duas massas de ar que atuam o ano inteiro na região sul? Isso aí. Massa tropical atlântica e a massa polar atlântica atua o ano inteiro. Verão ou inverno você tem MPA e MTA. O encontro dessas duas massas de ar no clima subtropical provocam chuvas frontais. Esse é o erro. A A está correta. Clima equatorial tem chuvas bem distribuídas. Correto. No clima equatorial chove regularmente o ano inteiro. C. No clima tropical de altitude, temperaturas mais amenas no inverno. Por que ele fala que são mais amenas no inverno? Porque quando você compara o inverno do clima tropical de altitude com o inverno do clima subtropical, o inverno do clima subtropical é um inverno rigoroso. Temperaturas acabam caindo drasticamente, temperaturas negativas. É um inverno rigoroso. Agora, se a prova abordar e falar que são temperaturas mais amenas, mais moderadas, aí você lembra do tropical de altitude. Pode provocar geadas, a MPA, no clima tropical de altitude, mas são fenômenos, não são características que ocorrem o tempo inteiro. Então, durante o inverno, em geral, as temperaturas são mais amenas, mais brandas. Clima semiárido, maior umidade nas encostas dos planaltos, correto. Sabe por que isso aqui está correto? No clima semiárido, eu falei para vocês que existe uma região ali que é mais chuvosa, que a gente dá até outro nome. Qual o nome? Brejo, perfeito. Lá na Caatinga, lá no semiárido, você tem os brejos. Os brejos são as áreas mais úmidas ali da Caatinga. E por que essas áreas são úmidas? Porque qual é a chuva que ocorre nas encostas dos planaltos? Chuva orográfica. E lá no sertão, lá no semiárido, você tem dois planaltos. Quais são?
Perfeito. Borborema e Parnaíba. Lembrando que o sertão é uma grande depressão. Depressão é quando você tem ao seu redor pontos de maior altitude. Isso é uma depressão. É como se fosse um vale. Então, ao redor desse vale, dessa depressão, você tem 2 pontos de maior altitude. No caso do Nordeste, um deles é a Borborema e o outro, Parnaíba. E aí você acaba formando algumas massas de ar dentro dessa depressão, e essa massa de ar não vai conseguir passar pelo Planalto. Ela acaba sofrendo o aquecimento da superfície, sobe, ela vai ascender, né, e o processo convectivo dela acaba formando a chuva no pé da serra. Essa área mais úmida aqui, nós chamamos de brejo. Eu passei para vocês que nessas áreas de brejos, isso acaba facilitando 2 atividades econômicas na região. Alguém lembra? Bota assim, ó, aumento da produtividade agrícola. Produção agrícola. E a outra? Isso está no livro, tá? Não. Turismo. Essa área chuvosa aumenta a produtividade agrícola e também aumenta o turismo da região, porque a vegetação fica mais fechada, mais densa, acaba atraindo o turismo. Beleza? Então, essa área úmida que a alternativa D coloca, nas encostas dos planaltos, são justamente os brejos. Clima tropical continental é o clima do interior do Brasil. Pode cair na sua prova com vários nomes diferentes. Clima tropical continental pode cair como clima tropical semi-úmido, clima tropical do Brasil central, clima tropical seco, úmido, clima tropical, se a prova não especificar, clima tropical. E nesse clima tropical continental, você tem 2 estações bem definidas. Por quê? Verão chuvoso e inverno seco. Perfeito. Oi. Sempre que você tem essa queda de temperatura ao ponto de ocorrer granizo, você tem que lembrar de uma massa de ar, a MPA. A massa polar atlântica, em algumas ocasiões, ela acaba chegando com mais força, mais densa, provocando uma queda maior de temperatura. Quando essa queda de temperatura ela cai bruscamente, rapidamente, em um pequeno espaço de tempo, você pode congelar os flocos de água que você tem na nuvem. Esse floco de água acaba caindo como granizo. Quando você congela rapidamente, ela não suporta e acaba caindo em forma de granizo. Mas para isso você tem que ter a atuação da MPA. Valeu? Sempre que falar nesses fenômenos, lembra da MPA, a ação da massa polar atlântica. Lembrando que existem, a prova pode falar frente fria e friagem. São 2 coisas diferentes. Frente fria é o quê? Ó, sempre que... Também, isso aí, perfeito. Sempre que a prova abordar esse termo, toma cuidado, tá? Não apenas em relação à massa de ar, não. Sempre que a prova abordar o nome frente, frente agrícola, frente pioneira, frente fria, a palavra frente, na geografia, é a mesma coisa que avanço. Então, frente fria é o avanço da massa de ar fria. Agora, o que essa massa de ar fria pode causar, o que essa queda de temperatura pode provocar, aí são outros 500. Agora, falar frente fria é o avanço da MPA. E aí, vale a pena vocês lembrarem do seguinte, ó, imagina que isso aqui é o Brasil, tá? Imagina só. Que o meu desenho é bonitão. Gostou, Ketsa, do meu Brasil? Tá maneiro? E aqui você tem a MPA, massa polar atlântica, beleza? A massa polar atlântica, ela tem a sua atuação acentuada durante o inverno. O deslocamento da MPA nós chamamos de frente fria. Então, frente fria é avanço, deslocamento da MPA. A frente fria, o avanço da MPA na Amazônia e no Centro-Oeste, qual o nome que a gente dá? Friagem.
Vira e mexe, isso cai mesmo. O avanço da MPA na Amazônia e no Centro-Oeste nós chamamos de friagem. A frente fria da MPA no Nordeste provoca o quê? Isso aí. Frontal. Por quê? Isso aí, molecão. A MPA vai empurrar a massa de ar que estava aqui, que é a MTA. E lá no Nordeste, a MTA com a massa polar atlântica acaba formando a chuva frontal no litoral nordestino. E a frente fria, o avanço da MPA no clima tropical de altitude provoca o quê? Geada. Belezinha até aqui? Foi? Vai lá, faz aquela agora. Já fizeram já os bonitos? Todo mundo fez? C? Resposta certa, C. Vegetação típica de regiões costeiras. Falou vegetação de típica de vegetação costeira? Lembra logo de mangue ou na Mata Atlântica ela pega o litoral, beleza. Agora, quais são as vegetações que você tem que associar à Mata Atlântica e que ficam no litoral? Uma é o mangue. E o outro? É aquela vegetação que você... aquele tipo que você encontra quando vai pra praia. Aquela vegetaçãozinha ali na areia da praia, misturada com areia. Aí tem... Você vê muito na Barra aqui da Tijuca, aquela vegetaçãozinha rasteira ali na praia. Restinga. Então, mangue e restinga você vai associar como uma vegetação costeira, que fica no litoral. Sendo uma área de encontro das águas do mar com as águas salgadas, com as águas doces do rio. O mangue é uma área de travessia, tá? É um bioma de transição. E eu lembro para vocês, falando sempre sobre isso, nós temos 3 biomas de transição no Brasil. 3. Um deles é o mangue. O mangue ele é um bioma de transição porque ele fica entre duas características totalmente distintas: a água salgada do mar e a água doce do rio. O encontro dessa água salgada com a água doce acaba criando um ambiente muito favorável para a reprodução de várias espécies. Esse ambiente é o mangue. Qual é o outro bioma de transição? Pantanal. O Pantanal é um bioma de transição por quê? Isso aí, molecão. Bacia da Prata e a Bacia Amazônica. É o mangue. E a outra? Mata dos Cocais. Mata dos Cocais faz divisa entre quem? Sim, moleque. Ah, não escuta o que eu tô falando? Não. Ah, beleza. Então, correto. O mangue, água doce e água salgada. O Pantanal, divisa entre a Bacia Amazônica e a Bacia Platina. E a Mata dos Cocais, divisa entre Caatinga, Cerrado e Amazônia. Perfeito. Então, todas as... muita felicidade, né? Esses meninos são inteligentes, cara. Vocês vão passar, não vão não? Vamos dar esse orgulho. Tu vai passar, não vai? Fala assim, eu vou passar. Fala assim, eu vou passar. Porra, tem que ser assim. Show de bola. Beleza? Não, vai acertar tudo. Vai lá. E responderam B. Ah. B, C, mais alguém? Mais alguém falou aí?
B também. Então a maioria tem de B. Mais alguém diferente? T de dado? Resposta certa. Eco. Por que que é eco? Olha só. Sobre a mata de araucária é correto afirmar que ela, mata de araucária, pode cair na sua prova com outros nomes. Mata dos Pinhais, Pinheiro do Paraná. E esse tipo de vegetação você encontra nas altas altitudes da região sul e sudeste. Lembrando que a mata de araucária é aquele tipo de vegetação aciculifoliada, lembra? Com folhas finas em formato de agulha. Isso é um sistema de defesa da planta. Como essa vegetação, como esse pinheiro fica em uma área mais fria, de vez em quando ocorre a geada, né? E para se defender dessas geadas, a folha é fina porque conforme a neve vai caindo na folha, ela vai escorregando, ela não consegue ficar presa, a folha é fina, a neve escorrega e a folha continua na árvore. Se a folha fosse larga, a neve ia acumulando na folha e o peso da neve ia arrancar a folha. Ao longo do tempo, a planta poderia morrer. Então, por isso ela é assim folhada. Lembrando que a mata de araucária, ela faz parte de qual bioma do Brasil? Perfeito. A mata de araucária, ela faz parte da Mata Atlântica, só que ela está em um ambiente mais frio e por conta disso as características acabam mudando. Agora vamos lá. Sobre a mata de araucária é correto afirmar que ela... Por que não é A? Está falando que a mata de araucária ela ocorre em solos pobres, em geral rasos e pedregosos. Aonde você encontra solo raso e pedregoso no Brasil? Caatinga, beleza? Solo raso e pedregoso você encontra na Caatinga. Por que o solo é pedregoso na Caatinga? Perfeito, porque não tem intemperismo químico. O principal intemperismo que vai degradar as rochas é a chuva. Se não tem chuva, o solo fica cheio de bloco de rocha. É um solo rochoso, não tem água para decompor a rocha. Lá na Caatinga, o que acaba predominando é o intemperismo físico, principalmente a atuação do vento e a insolação do sol, beleza? Então as rochas elas não vão se degradar muito com o vento e com a insolação. Agora, quando você vai para a Amazônia, o solo da Amazônia ele é um solo de alta profundidade e com poucos blocos de rochas no solo, porque como tem muita água, o intemperismo químico foi degradando as rochas. Por isso não é A, porque na araucária você não vai encontrar araucária em solo raso e pedregoso, já que solo raso e pedregoso é na Caatinga. E a mata de araucária não é na Caatinga. B. Mata de araucária aparece nas áreas mais baixas do relevo, em associação com o cerrado. Não, a araucária não está associado ao cerrado. A araucária está associado à Mata Atlântica. C. A mata de araucária apresenta uma grande heterogeneidade. Não, na verdade é homogeneidade. O que é heterogeneidade ou homogeneidade? Quando você tem uma vegetação com muitas espécies diferentes, várias espécies de árvores diferentes, você acaba tendo um ambiente muito heterogêneo, muito diversificado. No caso dos pinheiros do Paraná, a gente já até resolveu uma questão sobre isso. Eu falei, olha, sempre que a prova falar que a vegetação é homogênea, não tem muitas espécies, elas se parecem muito, em geral são pinheiros, não tem muita variação. Então, no caso da mata de araucária não é heterogênea, é homogênea. Por isso não é a Charlie. Né? E a delta está falando que é encontrada em áreas de clima úmido, sem estação seca. Né? No caso da mata de araucária, o que acaba predominando não é a umidade local, e sim a temperatura. E mesmo nessas áreas de alta altitude, você tem um período de escassez da chuva. Ela não chove regularmente como na Amazônia e na região sul. Agora de bacia hidrográfica, hein? Vai. Oi? Essa aí é a correta. Tá gigantesca lá, ó, correta.
Alguém respondeu aí? D? Ian botou D. C. Mais alguém? C? Vai lá, Ketson. Resposta certa. Delta. Olha aqui. Por mais que o sertão nordestino tenha rios temporários, a grande quantidade dos rios nordestinos não são temporários. Qual é o principal rio qual é a principal bacia hidrográfica do sertão nordestino? Rio São Francisco. São Francisco ele é intermitente? É perene, não falta água. E é o que acaba predominando na região do sertão, é o Rio São Francisco. Qual é a segunda bacia mais importante do Nordeste? Parnaíba. É perene ou intermitente? Perene. Então a maioria dos rios do sertão são rios perenes. Você encontra rios temporários, rios sazonais, mas não é o que predomina, não é em grande quantidade. O que acontece é que quando você trabalha com o Brasil, a maioria dos rios temporários você vai encontrar no Nordeste. Mas não é por conta disso que no Nordeste você tem grandes rios temporários. Beleza? Por isso que a resposta certa é delta. Os regimes fluviais de bacias hidrográficas são predominantemente do tipo pluvial. Na maioria das vezes, os rios brasileiros são alimentados exclusivamente pela água da chuva, com exceção de qual bacia hidrográfica? Bacia amazônica. O que acontece é que o rio Amazonas, ele nasce lá nos Andes peruanos, lá na Cordilheira dos Andes. E lá você tem o regime nival. A cordilheira vai derretendo, a água vai alimentando o rio São Francisco. Quando chega aqui, é alimentado pela chuva. Então lá é um regime misto. Mas o que acaba predominando no Brasil é o tipo de alimentação pluvial. Fluvial com F é o quê? E pluvial com P? Show de bola, molecão. Isso aí é decoreba pura, vocês viram. Penúltima aula que vocês viram isso daí. É? Aí é. Vai de A, de alfa também? Você de eco. Eco? Ah, já fez? Tá, beleza, não tem problema não. Resposta certa, alfa, Serra do Navio. É isso aí. O que mataria a questão é isso aqui, ó. Amapá. Aí, falando do Amapá, você ficaria entre Serra do Navio e Projeto Jari. É. Falou de produção de manganês e falou Amapá, você tem que lembrar da Serra do Navio. A Serra do Navio foi uma região que passou por uma grande extração de manganês no Brasil. Tinha uma empresa que administrava a região, na verdade ainda administra, e essa empresa era responsável pela extração de manganês na região. Alguém lembra qual era o nome da empresa? Icome. Aqui, nome da empresa. Icome.
empresa de comércio indústria de comércio e minério da região. Tá? Era a Icom, era a empresa que administrava, e a indústria, produzia, na verdade, extraía bastante manganês. Quando acaba o manganês na Serra do Navio, eles vão substituir o manganês por uma outra mineração, por um outro tipo de minério. Alguém lembra? Quando acaba o manganês, eles passam a extrair o quê? Não. É. Porque acontece, imagina, eles criaram um grande empreendimento para extrair o manganês da região, tanto que eles colocam aqui, foi construído o Porto de Santana e a Estrada de Ferro Amapá. Esses dois empreendimentos, o Porto e a Estrada de Ferro, foi para dar base à extração de manganês. Então o gasto foi um gasto. Quando acaba o manganês, eles precisam continuar ganhando dinheiro, já que o gasto foi muito alto. E aí você tem um outro minério lá na região que quando o manganês acabou, o manganês de alta qualidade, tá? De alto teor. Quando esse manganês acabou, eles passam a extrair um outro minério, que foi o cromo. Cromo substituiu o manganês na Serra do Navio. Projeto Jari. O que foi o Projeto Jari? Que também foi lá no Amapá. Isso, é aquele cara esperto. É esse mesmo, aquele cara esperto americano que fez um grande empreendimento lá para a produção de celulose, só que o solo da Amazônia é um solo pobre, não deu certo, o cara tomou prejuízo astronômico, foi o Projeto Jari. O Projeto Polo Amazônia foi um grande investimento do governo federal para incentivar a produção agrícola da Amazônia e atrair as indústrias. CIVAM, o que é o CIVAM? Isso aí, Sistema de Vigilância da Amazônia. O CIVAM, você tem que lembrar que ele é um programa maior, mais amplo do que qual outro programa? Calha Norte, perfeito. Calha Norte é para monitorar as fronteiras setentrionais do país, correto? E aí você tem umas bases militares, da aeronáutica e da marinha. Essas bases militares trabalharão como uma força conjunta para monitorar as fronteiras amazônicas. Só que a CIVAM, ele é muito maior. Esse sistema de vigilância da Amazônia, ele vai fiscalizar o desmatamento na região, os recursos minerais, vai fiscalizar a fronteira aeroespacial e por aí vai, beleza? Então, o CIVAM é muito maior do que a Calha Norte. E o programa Grande Carajás, aí sim, você vai lembrar da produção de ferro de ouro em Serra Pelada, produção de ferro e manganês na Serra dos Carajás, beleza? Tem que lembrar... porque é isso aí, falou programa Grande Carajás, tem que lembrar do Pará, né? Não do Amapá, beleza? E outra coisa, o programa Grande Carajás, qual era a ferrovia que foi criada para dar base? Isso aí, tem alguma coisa que está aqui. Isso aí, molecão, perfeito. Estrada de Ferro Carajás Itaqui. E a Estrada de Ferro Carajás Itaqui, ela vai até um porto. Qual porto? Vocês falaram aí e estão passando despercebido. A Estrada de Ferro é Carajás Itaqui. Porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Beleza? E a Estrada de Ferro Carajás Itaqui, ela se conecta com uma outra ferrovia que corta Goiás e Tocantins. Qual o nome da ferrovia? Ferrovia Norte-Sul. Vai, essa daí é molezinha, hein?
E alguém? C, E. Tá entre C e Eco, né? Charlie e Eco. Resposta certa? Charlie. Porque olha só. Ele está falando do período antes de 1930, né? A lei de cotas, criada por Getúlio Vargas, visava diminuir a importância política de mão de obra operária de origem... Por que acontece? Quando a gente fala de Getúlio Vargas, a gente tem que falar da industrialização brasileira, certo? Do incentivo ao processo de industrialização. Getúlio Vargas investiu bastante, né, na indústria de base. Só que antes da industrialização brasileira, na verdade, antes desse investimento industrial de Getúlio Vargas, qual era a atividade econômica? Café. Isso aí. E na produção da cafeicultura do Oeste Paulista, quem mais foi utilizado para trabalhar nessa produção da cafeicultura foram os italianos. Então a entrada de italianos no país foi muito numerosa. Como Getúlio Vargas ele era extremamente nacionalista, ele tentou dificultar a entrada desses imigrantes, que na época estavam em grande quantidade. Tá? Então, lei de cotas de imigração, criada por Getúlio Vargas em 1934, visava diminuir a entrada de italianos no país. Japonês também entrou bastante, principalmente a partir da década de 30. Só que você tem que lembrar dos japoneses indo para São Paulo e para o Pará, produção de pimenta do reino. Tá? Mas entre portugueses, na verdade, entre italianos e japoneses, você teve uma participação muito maior dos italianos do que dos japoneses. Os italianos eles foram muito importantes na produção econômica do país, tanto como mão de obra na cafeicultura, e eles também foram para a região sul, fundaram algumas cidades na região sul, e lá na região sul eles vão incentivar, por exemplo, a produção de uva na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Beleza? Essa daí, sem sacanagem, é a mais chata. Se vocês acertarem, aí já estão ligando bem os conteúdos. Essa é chata, hein? Bia? Bia? Qual? E? Foi? É? Resposta certa, bravo. Por quê? Já que cada um marcou alguma coisa, vamos ver aqui, ó. Os meses de outono e inverno em grande parte do Brasil Central são marcados pela redução das precipitações. Falou Brasil Central? Ele está falando de qual região do Brasil? Cerrado, que pega qual região predominantemente? Centro-Oeste. Beleza? Falou Brasil Central, ele está falando do Centro-Oeste. Beleza, agora se você achou a localização, Centro-Oeste, tem que lembrar das características. E ele vem falando. São marcadas pela redução das precipitações no outono e no inverno. Por quê? Qual é o clima do Centro-Oeste brasileiro? Clima tropical típico, com verão chuvoso e inverno seco. Essa sazonalidade, esse período de chuva e depois de seca,
É típica de clima tropical com estação seca definida e com chuvas concentradas entre os meses de outubro a março, que é justamente o período do verão. Você tem verão chuvoso e inverno seco. Beleza. Marcado por um período menos chuvoso de abril a setembro. Nessas áreas, a redução das chuvas nesse período resulta em... Qual é o bioma predominante lá do centro-oeste? Bioma do Cerrado. E lembra que no bioma do Cerrado, os arbustos possuem uma casca grossa para se proteger das queimadas, que são naturais. Nós trabalhamos isso, eu falei, olha, temperatura é alta o ano inteiro, só que quando chega o inverno, fica um tempo muito escasso de chuva. Então imagina, uma temperatura elevada, só que agora um ambiente seco. A vegetação que já está ressecada, ela pode pegar fogo naturalmente. E é por isso que os arbustos lá, eles possuem uma casca grossa, para se proteger justamente desse aumento do número de focos de incêndio. É isso aí. É isso aí, molecão. É isso aí. Vai lá, Catson, por favor. Industrialização, hein? Alguém marcou aí? A. A também. E tu, bonitão? Não é pra chutar não, tá olhando muito, eu já vi que vai chutar. Uhum. Alguém aí? Mais? Não? Resposta certa, Delta. Olha só, a industrialização brasileira tem como marco a década de 1930, com o processo de implantação de setores de base. Beleza. 1930, Getúlio Vargas investe na indústria de base, correto. Só que ele vem e diz o seguinte: isto não quer dizer que antes daquela década não houvesse indústrias no país. Elas existiram, só que compuseram um setor de pouca monta. E ainda a pergunta é sobre a industrialização que você teve no Brasil antes de 1930. Novamente, isto não quer dizer que antes daquela década de 1930 não houvesse indústrias no país. Elas existiram, só que compuseram um setor de pouca monta. E ainda, aí você vai completar, sobre essas características industriais que você tinha antes de 1930. Na está dizendo, se caracterizaram pela forte dependência a uma política de investimentos governamentais. A indústria antes de 1930 recebia investimento da onde? Sim. Mas lembra que eu falei, ó, sim, café, política do café com leite, uma influência na política, né? Sim, mas lembra que eu falei para vocês que a industrialização no Brasil antes de 1930 era capital privado nacional.
os cafeicultores, para diversificarem seus investimentos, passaram a investir na indústria. Capital privado nacional. Por mais que eles tivessem influência na política, o dinheiro que eles investiam na indústria era deles, era privado, não era dinheiro do Estado, do governo federal. Você passa a ter uma independência dos investimentos públicos na indústria a partir de 1930, com Getúlio Vargas. Aí sim, Getúlio Vargas, dinheiro estatal investindo na indústria de base. Só que antes disso, capital privado nacional. Falei que era capital privado nacional, mão de obra estrangeira e a outra característica. Capital privado, mão de obra estrangeira e mais o quê? Qual era o tipo de indústria? Bens de consumo não duráveis, indústria alimentícia. Correto. Então a A está errada. Tá? B. Se basearam em capitais provenientes da exportação de borracha amazônica? Não. Capital vinha do café. Tiveram na redução de tarifas de importação de manufaturado seu principal fator de competitividade. Não houve uma redução das tarifas de importação, houve um aumento para defender as indústrias nacionais. Você taxava imposto. Estiveram ligados à formação de mercado consumidor, representado pelo afluxo, entrada de imigrantes europeus assalariados, principalmente os italianos em São Paulo. Beleza? Correto. E aí apresentaram forte concentração de investimento nos setores de energia e transporte. Quem investe em energia e transporte, quem investe em infraestrutura, é o Estado, é dinheiro público, não é capital privado. Por isso a ECO está errada. Dá tempo de mais uma? Acabou? Mais uma? Agrarem. E alguém? Alfa. A e C. Alfa. Resposta certa? Alfa. Assinale a alternativa correta sobre a presença de agrotóxicos e de sementes transgênicas na agricultura brasileira. Lembrando que as sementes transgênicas elas são utilizadas tanto para aumentar a produtividade agrícola, fazer com que você acabe produzindo mais no mesmo espaço, e também para fazer com que a semente consiga se adaptar a lugares que não possuem um solo muito fértil ou um lugar mais seco, beleza? Então, para isso você utiliza as sementes transgênicas. E aí, como ele está falando aqui, o uso de agrotóxicos e sementes transgênicas associa-se à busca de maior produtividade, sobretudo em áreas de fronteira agrícola. Onde é a fronteira agrícola do Brasil? Isso aí, em direção à floresta amazônica. Por que as sementes transgênicas estão sendo utilizadas cada vez mais na fronteira agrícola? Porque o solo da Amazônia é um solo pobre. Então, para fazer com que a semente consiga se adaptar a esse ambiente, é utilizado semente transgênica. Valeu? Galera, beijo, abraço, até semana que vem, tamo junto. Semana que vem eu coloco mais exercício. Valeu?